Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para te falar sobre o Cruzeiro que decidiu mudar de forma radical sua filosofia de contratações de reforços desde a saída de Alexandre Matos. Só para lembrar que enquanto era comandado pelo Matos, o Cruzeiro investia em jogadores jovens, mas também em veteranos. Foi nessa condição que acabaram contratados o Cássio, 38 anos de idade, o Bolassi, 36, Carlos Eduardo e Fagner, 35, Fabrício Bruno e Gabigol, 29 anos. Mas, depois da saída do Matos, Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Paulo Pelaipe decidiram se sentar à mesa e chegaram a uma conclusão. Não dá mais para contratar jogadores veteranos que podem garantir um ganho esportivo, mas certamente não vão assegurar uma venda futura. E diante disso, o Cruzeiro passou a buscar apenas atletas jovens. Os 4 reforços contratados nessa janela, todos bem mais novos do que os jogadores que eu citei. O mais velho de todos, Luiz Sinisterra, colombiano de 26 anos de idade. O Cruzeiro também fechou com Rian Guilherme, volante de 22 anos, com Arroio, atacante de 19, e com Cauê Moraes, lateral direito de 18. O Cruzeiro também já tem seu primeiro reforço garantido para 2026. Trata-se de Neiser Villarreal, atacante colombiano de 20 anos de idade que pertence ao Milionários. Ele assinou um pré-contrato e vira reforço cruzeirense a partir de dezembro, embora só possa jogar a partir do ano que vem. Essa mudança no perfil de contratações tem a ver com a capacidade de investimento. O Cruzeiro pode gastar mais com direitos econômicos, mas pretende recuperar esse investimento com as transferências desses atletas num futuro não tão distante. Falando sobre notícias do Cruzeiro, bora falar sobre essa história do Caio Jorge? Se eu não me engano, foi o Everton Guimarães o primeiro, até por isso não estou cravando o crédito, mas eu vi no Everton Guimarães. O Everton estava contando que na última semana da janela de inscrições na Inglaterra, o West Ham procurou o pessoal do Cruzeiro para demonstrar interesse em contratar o Caio Jorge. Nem houve uma proposta oficial, papel timbrado ou algo do gênero, mas nesse contato preliminar o pessoal do West Ham quis entender do Cruzeiro se 25 milhões de euros seriam suficientes para que o Caio Jorge fosse vendido. E a resposta do Pedro Lourenço é de que não há intenção alguma de vender o Caio Jorge nessa janela de transferências. Não havia, né? Porque a janela já fechou. O pessoal ainda argumentou, mas por quê? Vocês compraram por 7, é a chance de multiplicar em 7, 14, 21, em mais de 3 vezes na receita, e o pessoal do Cruzeiro disse que não tinha interesse em negociar, até porque existe a compreensão no Cruzeiro de que se vendesse o Caio Jorge, o Cruzeiro perderia boa parte das chances que tem de ser campeão, seja do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. Então, não dá nem para dizer que o West Ham chegou a exercer ou apresentar uma oferta oficial, porque com esse veto do Cruzeiro, o West Ham meio que esfriou a história, a janela acabou fechando, e para agora não existe nenhuma possibilidade de a coisa acontecer, tá? Pro ano que vem, é natural que se o Caio Jorge mantiver o nível de atuação, jogando em primeiríssimo nível, ele, só para lembrar, é o artilheiro da Copa do Brasil e artilheiro também do Campeonato Brasileiro. Com esses números, a tendência é que ele consiga propostas bastante significativas num futuro não tão distante. Tá? Bruno Edu, Nicola, e sobre a nova fórmula que estão querendo usar o VAR, com 2 desafios por técnico, o que você acha? Achei ridículo. Os clubes vão usar para picotar o final de uma partida eliminatória. O Bruno, essa é uma das maiores bizarrices do futebol recente. A Federação Paulista vai aplicar isso na Copa Paulista. E a federação ela tem uma vantagem em relação às outras, ela costuma ser vanguardista, ela se antecipa às outras, enfim. Mas essa é uma grande bobeira. Não há por que conceder ao técnico direito a um desafio. Porque o VAR exerce esse poder do desafio. O VAR está lá para estar toda hora desafiando a arbitragem dentro de campo. E é o que você escreveu. E isso vai acabar se transformando num instrumento para parar o jogo. No momento de pressão, você vai, inventa qualquer coisa e pede para que o árbitro em campo visualize alguma coisa no árbitro. Enfim, e ainda tem gente achando legal. Pô, baita ideia, brilhante, enfim. Hora de te contar se Renan Lodge pode virar reforço de clubes no Brasil, caso consiga a rescisão do seu contrato com o Al Hilal. Você sabe que na sexta-feira da semana passada, o lateral esquerdo brasileiro entrou com um processo na FIFA pedindo a quebra do contrato com o Al Hilal. Motivo, ele não foi inscrito no Campeonato Saudita.
Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Pablo Miranda, que é representante do jogador. Vou te trazer já a posição dele, deixa eu só explicar o trâmite natural das coisas. A expectativa é de que a decisão da FIFA não saia antes de 2 meses, mas foi feito também um pedido de liminar para que o Renan Lodge possa ter condição de atuar até que esse processo seja julgado. Sobre a possibilidade de o Lodge atuar no Brasil, abre aspas para o Pablo Miranda, não estamos pensando nisso agora, mas acho muito difícil fechar com o clube brasileiro. Por enquanto, só estamos pensando na ação para iniciar logo esse processo. Por que que na cabeça do Renan Lodge e do seu representante é tão difícil continuar por aqui, apesar de o Lodge estar treinando no Atlético Paranaense para manter a forma? Ele imagina que, ficando livre no mercado, vai passar a ser um alvo super interessante para clubes grandes do futebol europeu. E aí, na concorrência entre times do Brasil e times do exterior, deve pesar ofertas vindas da Europa. Renan Lodge, que tinha no Al Hilal um salário de 2 milhões e 600 mil reais por mês. Informação exclusiva. Aliados de Osmar Stabile, o atual presidente corintiano, são fãs de Gabigol. E eu posso assegurar que o Corinthians monitora com muita atenção os passos do atacante, que deixou recentemente no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro. O vínculo do Gabigol com o Cruzeiro só se encerra em dezembro de 2028, mas a condição de reserva sob o comando de Leonardo Jardim tem o incomodado. Na segunda-feira o Gabigol fez o gol da vitória contra o Bahia e, quando perguntado sobre a relação com o Leonardo Jardim, disse que conversaria com a diretoria sobre seu futuro no mês de dezembro. Vale a lembrança de que, desde que Leonardo Jardim se tornou técnico do Cruzeiro, o Gabigol foi reserva em 14 dos 18 jogos que disputou. E é por conta disso que o Gabigol cogita deixar a Raposa no fim da temporada. O Corinthians tem a intenção de contratá-lo, não é um nome novo, esse sonho já é antigo, mas o Timão só terá reais condições de fazer esse negócio se conseguir abrir mão de Memphis Depay. A estratégia no Corinthians é meio óbvia. Hoje eu gasto 6 milhões de reais por mês com Memphis Depay. Se eu conseguir me livrar do holandês, sobra essa grana e 2 milhões e 400 mil seriam suficientes para contratar o Gabigol. Esse é o custo do atacante no Cruzeiro. Dessa maneira, o Corinthians ainda teria 3 milhões e 600 mil de reserva. Então, nesse momento, o sonho da diretoria alvinegra, embora ninguém possa admitir de forma pública, é encontrar um clube interessado no Memphis Depay, para que esses 6 milhões sejam economizados. E parte dessa grana seria investida na aquisição de Gabigol, que mesmo jogando bem pouco, sob o comando de Leonardo Jardim, é o vice-artilheiro do Cruzeiro na atual temporada e é também dono da terceira maior marca de assistências da Raposa em 2025. Você, torcedor do Corinthians, gosta da ideia do Gabigol? Entende que ele seria importante no lugar do Memphis Depay ou prefere a manutenção do atacante holandês? Só vale a lembrança de que os custos são completamente diferentes. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre o Cruzeiro para repercutir informação da quarta-feira. Surgiu em Belo Horizonte a notícia de que o West Ham da Inglaterra tentou contratar Caio Jorge na última janela de transferências do futebol, na última semana da janela de transferências do futebol inglês. Embora não tenha feito uma proposta oficial, o West Ham quis entender as condições para uma eventual oferta de 25 milhões de euros, que equivalem a 157 milhões de reais. O Cruzeiro nem deixou que a história avançasse por entender que a venda do Caio Jorge em 2025 acabaria com qualquer chance de título no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O Cruzeiro é hoje um dos candidatos reais ao título do Brasileiro e já está na semifinal da Copa do Brasil. Pro ano que vem a história muda e aí o Cruzeiro já imagina que possa ter de negociar seu centroavante de 23 anos de idade, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para completar, registrar também que o Cruzeiro já tem até um substituto para o Caio Jorge, Neisser Villarreal, atacante colombiano, artilheiro do último Sul-Americano Sub-20, assinou pré-contrato e desembarca na Raposa no mês de dezembro. Beleza?